Oi, gente, vamos dar aqui continuidade ao nosso estudo sobre sequência. A sequência de hoje é conhecida como progressão aritmética ou PA. Pela definição, dizemos que uma sequência é progressão aritmética quando ela atinge as seguintes características. Toda sequência numérica, que a partir do seu segundo termo, eu faço a diferença com o antecessor e dá igual a uma constante. Essa constante é conhecida de razão e representada pela letra R. E dependendo do valor desse R, eu digo se a PA é crescente, decrescente ou constante. Vou mostrar para vocês alguns exemplos para que vocês consigam compreender melhor. Muito bem. Primeiro exemplo é de uma PA crescente. Isso acontece quando a razão é positiva, ou maior do que zero. Vamos observar de acordo com a definição. Eu tenho aqui uma sequência, 2, 5, 8 e 11. A índice 1, a índice 2, a índice 3 e a índice 4. Para saber se essa sequência aqui é PA, eu pego a partir do segundo termo, 5, subtraio o anterior, 2. 5 menos 2, 3. Esse 3 é a minha razão. E para que essa sequência seja PA, ele tem que satisfazer todas as outras subtrações. Como assim? Eu vou pegar o terceiro termo, 8, menos o segundo termo, 5. 8 menos 5, 3. Continua 3. Aqui, da mesma forma, eu vou pegar o quarto termo, 11, subtrair do terceiro, 8. 11 menos 8, 3. Então, observem, ó, 5 menos 2, 3. 8 menos 5, 3. 11 menos 8, 3. Razão 3, número maior que 1, PA crescente. Tudo bem? Vamos ao próximo. Aqui nós vamos ter uma PA constante. Isso acontece quando a razão é igual a zero. Então, todos os elementos da sequência são iguais. Se você subtrair o índice 2 pelo índice 1, vai dar zero. O índice 3 pelo índice 2 também vai dar zero. E assim sucessivamente. Aqui, nós vamos ter o exemplo de uma PA decrescente. Quando isso acontece? Quando a razão é negativa, ou seja, é menor do que zero. Observe, ó, razão menor que zero. Vamos ter aqui o seguinte exemplo. Índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. Pela definição, para saber se eu tenho uma PA, eu pego o índice 2 menos índice 1. 16 menos 18, menos 2. Índice 3 menos o índice 2. Olha só, 14 menos 16, menos 2. Índice 4 menos índice 3, 12 menos 14, menos 2. E se aqui continuasse valores dentro da minha sequência, você tem que testar todos para saber se realmente satisfaz a condição de existência. Tudo bem? Muito bem. Aqui nós temos os elementos de uma PA. Eu preciso desses dados para resolver as questões. De acordo com o que o enunciado da questão me pede, eu tenho que retirar os dados da questão. Eu represento o primeiro termo por índice 1. A índice N é o termo genérico, também conhecido como termo geral ou enésimo termo da PA. A razão da PA é representada pela letra R, N é o número de termos, SN é a soma dos termos e TN é o termo médio. Vamos agora ver a aplicação. Como eu encontro o termo geral de uma PA? Você considera uma PA finita qualquer, onde você conheça todos os seus termos, índice 1, índice 2, até o enésimo termo. E também conheça a razão. Eu defino essa PA através do termo geral, através da condição de existência ou pela definição que nós vimos agora. Subtraindo o segundo termo do primeiro, vai ser a razão. Então, esse segundo termo eu posso encontrar trazendo o índice 1 para o primeiro membro, índice 1 mais R. Quem é índice 2? Índice 1 mais R. Se eu fizer também, pegando o terceiro termo, subtraindo do segundo, como a gente estava fazendo antes, também dá a razão. Então, a índice 3 pode ser conhecido como índice 1 mais 2 vezes a razão. E o índice 4? Índice 1 mais 3 vezes a razão. Se eu tiver índice 5, índice 1 mais 4 vezes a razão. E assim sucessivamente. Então, para encontrar o enésimo termo, o que a gente vai considerar? O primeiro termo, o número de termo menos 1, multiplicando a razão. Vamos observar, ó. Se eu quero o índice 2, ó, índice 2 é o índice 1, aí o número de termos menos 1. Então, índice 2 é 2 menos 1, 1 vezes a razão, tá vendo? Aqui da mesma forma, se eu quero índice 3, ó, índice 1
Aí o número de termos menos 1, então 3 menos 1, 2 vezes a razão, 2R. Se eu quero o quarto termo, aqui pela forma do termo geral, se o A índice N for A índice 4, eu vou pegar o A índice 1 mais, aí 4 menos 1, 3 vezes a razão. Se eu tiver A índice 5, eu vou ter A índice 1 mais 5 menos 1, 4 vezes a razão. E assim sucessivamente. Então, essa formulinha aqui é a formulinha que vocês vão precisar aprender para a gente trabalhar com as questões. A fórmula do termo geral, ela me dá a razão, ou o número de termos, ou o primeiro termo, ou o termo geral. Então, você vai ter os outros valores para substituir e encontrar uma dessas incógnitas aqui, ó. Observe que você vai precisar lembrar só da formulinha para substituir e encontrar qualquer um. A índice N é igual a índice 1 mais N menos 1 vezes R, beleza? E aqui a gente tem a fórmula da soma dos termos. Quando eu encontro essa soma dos termos? Gente, é o seguinte, tem questão que precisa que você some os termos de uma PA finita com termos de muitos valores. Então, simplesmente você vai precisar do primeiro termo para somar com o último termo. Então, é A índice 1 mais A índice N, multiplica pelo número de termos e divide por 2. Se nós tivermos uma PA finita qualquer, para somarmos os seus elementos, chegaremos à seguinte fórmula. Aí ele mostrou aqui, ó. Vamos fazer aqui o seguinte exemplo. Se você tem uma PA numerada de 1 a 10. Então, ó, ele diz que o primeiro com o último é igual ao segundo com o penúltimo, é igual ao terceiro com o antepenúltimo. Você vai pegar o quarto daqui, o quarto daqui, o quinto daqui, o quinto daqui, são valores iguais. Com esta observação, nós vamos ter a soma dos termos de qualquer PA. Você vai pegar o primeiro elemento, somar com o último elemento, multiplica pelo número de termos e divide por 2. Daqui a pouco eu mostro para vocês como fazer isso através de conta. E o termo médio de uma PA, que é isso? O termo médio é dado quando você conhece 3 termos da PA. Por exemplo, eu tenho A índice 1, A índice 2 e A índice 3. Não conheço nenhum desses termos. Então, você vai definir o termo do meio como x, que é o valor que você não conhece. Quem é o A índice 2? O A índice 2 estou chamando de x. E o A índice 1? O A índice 1 é A índice 2 menos a razão. E o A índice 3 é o A índice 2 mais a razão. Levando isso em consideração, você vai ter A índice 1 x menos r, A índice 2 x e A índice 3 x mais r. Aqui é a representação para encontrar esse termo médio. Então, quando eu quiser o termo médio de uma PA, eu vou pegar o primeiro termo, somar com o último termo e dividir para 2. Ok, meninos? Aqui eu trouxe para vocês um resumozinho do que a gente vai precisar para fazer as contas. No nosso livro ele vem bem representado e a gente vai tentar explicar um pouco mais na próxima semana. Vejam bem, aqui é o resumo, como se fosse um mapa conceitual que vocês precisam memorizar. A definição, sequência numérica, onde se executa do primeiro ao último termo todos os termos médios aritméticos do seu vizinho, ou seja, você sempre vai subtrair o sucessor do antecessor e vai dar uma razão R. O primeiro termo é representado por A índice 1, o enésimo termo A índice N e a razão R. Aqui ele diz quando uma PA é crescente, decrescente ou constante. Aqui, para encontrar a razão, sempre eu vou pegar o termo da frente e subtrair do seu antecessor. Então, se eu tenho o enésimo termo e eu tenho o sucessor dele, ou o antecessor dele, eu sempre vou subtraindo. Aí aqui, para encontrar o termo geral, a fórmula do termo geral, A índice N é igual a índice 1 mais N menos 1 vezes R, a soma dos termos que a gente viu agora. E aqui as observações, que é onde eu preciso que vocês prestem mais atenção. Se uma PA tem 3 termos, como eu falei antes, eu não conheço nenhum. A índice 1, A índice 2 e A índice 3, eu sempre vou representar eles assim. Se eu chamar o primeiro de x, o segundo vai ser x mais a razão, e o terceiro x mais 2 vezes a razão. Se eu não conhecer o primeiro termo, então o segundo é sempre x, o primeiro vai ser x menos a razão, e o terceiro vai ser x mais a razão. Como assim, professora? Quando você tiver 3 termos para conhecer, você não sabe quem é nem A1, nem A2, nem A3, você chama o do meio de x,
o antecessor dele, x menos a razão, e o sucessor x mais a razão, e assim sucessivamente. Aqui ele demonstra quando uma PA é de 4 termos, fazendo a mesma observação que eu fiz com vocês agora. Outra coisa que eu quero que vocês observem é que a gente vai trabalhar sempre na soma dos termos com uma PA finita, tá bom? Sempre com a PA finita. E agora a gente vai ver como fazer isso através de cálculos. Espere só um pouquinho para a gente colocar aqui para vocês os exemplos. Muito bem. Vejam bem. Exemplo de PA. Determine uma PA de 4 termos, cuja soma dos 2 primeiros termos é 15 e os 2 últimos são 51. Como eu vou fazer um exemplo como esse? Aqui ele mostrou que a gente pode fazer na forma de sistemas de equação. Foi por isso que a gente estudou o sistema de equação lá no início do ano, para servir de subsídio para certos tipos de questão. Escrevemos a PA em função de A índice 1. Então, se eu sei que os 2 primeiros termos é 15, então A1 mais A2 é 15. E os 2 últimos termos é 51, e a PA tem 4 termos, então os 2 últimos vai ser A3 mais A4. A3 mais A4 é 51. Como eu não conheço A índice 1, nem A índice 2, nem A índice 3, nem A índice 4, eu escrevo todos eles em função de A índice 1. Como assim? O A índice 1, eu já tenho ele aqui. O A índice 2 vai ser quem? A índice 1 mais a razão. E o A índice 3 é A índice 1 mais 2 vezes a razão. E o A índice 4, A índice 1 mais 3 vezes a razão. E dessa forma, eu utilizo o sistema de equação para descobrir o valor desse A índice 1. Observa aqui, gente. Ó, 1 A índice 1 mais 1 A índice 1, 2 A índice 1, mas a razão é 15. 1 A índice 1 mais 1 A índice 1, 2 A índice 1. 2 razões mais 3 razões, 5 razão. É como se fosse o x e o y. Aqui ele trabalhou fazendo pelo método da adição. Ó. Como assim? Usou o método da adição, multiplicou essa segunda por menos 1. Aí seria 2A1 menos 2A1, 0. 1 razão menos 5 razão, menos 4 razão. 15 menos 51, menos 36. Multiplicando por menos 1, vai dar 4 razão igual a 36. Então, a razão é 36 dividido para 4, razão 9. Aí, você escolhe qualquer um desses daqui para substituir a razão por 9. Aqui ele substituiu através do A índice 2. Né? 2 vezes a razão, mais 2 vezes A índice 1 mais R é igual a 15. Ele utilizou, acho que foi isso aqui. 2 vezes A índice 1 mais R é igual a 15. Essa primeira equação, essa daqui. Aí, substituindo o R por 9, 2 vezes A índice 1 mais 9 é igual a 15. Então, A índice 1 é 15 menos 9. Né? 2 vezes A índice 1, 15 menos 9. 2A1, 15 menos 9, vai dar o quê? 6. Então, A1 é 6 dividido para 2, 3. Aqui ele vai escrever a razão. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é 3. Então, A índice 1 é 3. E o A índice 2 é 3 mais a razão. Então, 3 mais 9, 12. E o A índice 3 vai ser 12 mais a razão. 12 mais 9, 21. E o A índice 4 é o A índice 3 mais a razão. 21 mais 9, 30. Muito bem. Aqui, você vai observar um outro exemplo. Calcule o 65º termo da PA. Olha aí, uma PA com 65 termos, então um valor considerável. Não vai precisar você ficar fazendo de um em um até chegar lá. Como é que a gente faz? Utilizando a fórmula do termo geral. Aqui você vai conhecer o A índice 1, ó, o primeiro termo, que é menos 45. A razão você conhece subtraindo o segundo do primeiro. Então, eu vou fazer menos 52, né? Menos 45. Faz um joguinho de sinal e aí vai dar o quê? Menos 7. Então, a razão vai ser menos 7. E o número de termos, 65. Aí você vai substituir. Eu quero o enésimo termo, que é o 65º. Então, a índice n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Quem é esse A índice n? Eu estou procurando. É o número 65. Não precisa colocar ele aqui não, tá? O autor colocou só para mostrar. O A índice 1 troca por menos 45. O número de termos, 65, que é o que eu preciso.
menos 1 vezes a razão. Então, aqui você vai resolver primeiro quem está dentro do parênteses. Sempre primeiro quem está dentro dos parênteses. 65 menos 1 vai dar o quê? 64. Vezes menos 7, menos 448. Sinais iguais soma e conserva. Então, a 65, ou 65º termo dessa PA, é menos 493. Vamos a um próximo exemplo. Uma motocicleta foi vendida em um plano de parcelas decrescentes mensais, de forma que o primeiro pagamento foi feito com R$700. Então, o índice 1 já começou a colocar na sequência, R$700. E é feito no final do primeiro dia de cada mês. No segundo mês foi 684, já diminuiu a parcela. No final também. Então, no terceiro pagamento foi 668, o terceiro termo. E assim sucessivamente. Qual foi o valor pago pela motocicleta se a última parcela foi 300? Então, esse aqui é o índice M, 300. O que ele quer saber, gente? Você tem uma sequência que diz que ela é uma PA. Então, o primeiro termo é 700. O segundo termo é 684. Para você encontrar a razão, você faz 684 menos 700, que vai dar 16. O último termo, eu não sei quantos termos tem, quantas parcelas foi, então eu quero o número de termos. Esse último termo foi 300, então a índice N é 300. Cabe a nós encontrar aqui o número de termos. E eu falei para vocês que para encontrar qualquer um desses valores, basta usar a fórmula do termo geral. A índice N é igual a índice 1 mais N menos 1 vezes R. Quem é o meu índice N? O último termo, 300. Quem é o índice 1? O índice 1, 700. Só substitui. O número de termos eu não sei, ele permanece aqui. Menos 1 no parêntese. E a razão, menos 16, ó. Ok? Essa razão aqui, ó. Beleza? Ela é negativa. Daqui ela tem que ficar negativa, que é uma PA decrescente. Muito bem. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma equação do primeiro grau. Lembre-se que a maioria das vezes a PA que vai apresentar, e vocês vão ter que lembrar do estudo de função polinomial do primeiro grau. 300 mais 700, aqui ele colocou a multiplicação que a gente já faz. Ó. Quem está fora multiplica quem está dentro do parêntese. Menos 16 menos N, menos 16N. Menos 16 vezes menos 1, mais 16. Resolvendo a equação do primeiro grau, vocês podem colocar o menos 16 logo no primeiro membro. Aqui ele fez o seguinte, ele colocou todos os valores que não tem incógnita no primeiro membro e deixou a incógnita no segundo. Não tem problema. Então, olha só, 300, né? Aí fez 700 mais 16, 716, trazendo ela para cá, para o primeiro membro, vem negativo. 716 menos 300 dá menos 416 e ficou menos 16N. Multiplicando por menos 1, porque a incógnita está negativa, vai ficar 416 igual a 16N. Trazendo para o primeiro termo, 16N é igual a 416. Então, N é igual a 416 dividido por 16. O valor de N é 26. Então, nós temos 26 parcelas. Assim, a última parcela foi paga no final do 26º mês. Muito bem. Vamos mais um exemplo? Ele ainda diz, desse modo, a soma dessas parcelas, porque Leco, na hora que ele pergunta aqui, ó, determine o número de parcela, a gente determinou. Qual foi o valor pago pela motocicleta? Então, além de saber o número de parcela, ainda quer saber quanto pagou ao total. Então, você vai somar o A1, A2, A3, A4, A5, até chegar no A26. Para que você não faça isso, você utiliza só a fórmula da soma de termos. Olha só que legal. Para somar os termos de uma PA, eu preciso do primeiro, do último, multiplicar pelo número de termos e dividir por 2. Quem é o primeiro termo? Índice 1, 700. O último termo, 300. O número de termos nós descobrimos agora, 26. 700 mais 300, 1.000. 1.000, que multiplica 26 dividido para 2, 13. 1.000 vezes 13, 1.300. Não, 13.000, né? Então, olha só. Portanto, o valor pago pela motocicleta foi R$13.000. Essa questão de PA com duas perguntas. O valor pago no final e o total de parcelas. Para encontrar esse valor pago, primeiro eu tive que calcular o valor de parcelas. Ok, meninos? Eu espero que tenha ajudado a vocês. Na próxima semana nós teremos uma aula
com mais observações, certo? E aí a gente vai tirar mais as dúvidas. Quero que vocês peguem o livro didático, deem uma lida no texto, observe os exercícios resolvidos que tem lá, que na próxima semana a gente vai tentar resolvê-los, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo, bons estudos.